Eu vou falar aqui hoje 5 comportamentos de ansiedade que a maioria das pessoas não entendem. Veja que a ansiedade ela é como se fosse um fantasma invisível e ela fica ali remoendo em pensamentos automáticos dentro da pessoa. Então veja que algumas coisas que aparecem elas são mais óbvias, só que elas acabam sendo acompanhadas como se fosse com nervosismo, com atenção, mas mesmo assim um outro ponto acaba sendo, outras coisas ficam como se fossem despercebidas e outras coisas acabam sendo confundidas pelos outros como se fosse uma arrogância, um desdém, uma apatia, e essa falta de entendimento das pessoas, isso torna ainda mais difícil a vida de quem está sofrendo com ansiedade. Isso acaba fazendo com que essas pessoas elas se isolem mais e ficam até ainda mais as relações delas. Tá? Mas em linhas gerais, como é que se comporta uma pessoa ansiosa? Veja, para quem vive com ansiedade, esses comportamentos que eu vou falar aqui não são escolhas, não são, eu vou fazer aqui de propósito para provocar o outro, não se trata disso. São como se fossem estratégias que o cérebro usa para aquela pessoa estar lidando ali que está lidando com vários pensamentos, de questões internas ali, e para fazer com que ela tente controlar esse ambiente, esse meio do qual ela está, que na percepção, a partir da ansiedade, ela está vendo aquilo ali, vendo tudo ao redor dela como se fosse algo ameaçador, como certo. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui é como se fosse um grito de autoproteção. É uma tentativa desesperada para trazer uma ordem a um caos emocional, e para tentar tá minimizando esse desconforto causado por esses medos internos e por essas preocupações constantes e reais que são criados pela própria ansiedade. Então, eu vou dizer aqui 5 padrões de comportamentos que fazem com que essa pessoa seja dessa forma, tá? Algumas coisas que seguem um padrão ansioso por exemplo, o primeiro ponto é que essas pessoas elas têm uma obsessão por detalhes que aparentemente para você pode ser uma coisa extremamente irrelevante. Mas uma pessoa ansiosa ela fica fixada em detalhes minuciosos que a maioria das pessoas sequer estão notando. Então veja que parece como se fosse uma coisa insignificante e para os outros é algo que, poxa, consome energia mental. Para muitas pessoas isso pode parecer como se fosse um perfeccionismo, pode soar como uma preocupação com besteira, mas para aquela pessoa que tem uma mente ansiosa, esses detalhes eles vão ser carregados de um significado muito grande, como se fosse de fato uma peça de um quebra-cabeça que para evitar uma coisa ruim, ela vai estar fazendo aquilo ali. E não é um exagero, é uma forma dela estar tentando controlar aquilo que para ela parece que é incontrolável. Uma segunda coisa é que essas pessoas elas acabam revivendo discussões, situações de uma forma repetida, seja uma briga, uma conversa difícil, até um evento pequeno. Às vezes, as pessoas com ansiedade, elas ficam voltando e remetendo aquele assunto várias vezes. Isso pode parecer como se fosse uma teimosia, como se fosse um ressentimento, mas na verdade aquilo ali é como se fosse um reflexo de uma dificuldade de deixar para lá aquilo que aconteceu. Então, para elas, é como se o passado ele tivesse... Ele acaba revisitando esse passado em uma tentativa de controlar um sentido para aquilo ali. Como se aquilo ali fosse para evitar que futuros problemas como aquele voltassem a acontecer. Tá? Um terceiro fenômeno comportamental é que ela fica imaginando piores cenários possíveis. Então, para uma pessoa ansiosa, o próximo desastre ele está sempre prestes a acontecer. E, então, assim, pequenos problemas eles acabam ganhando uma proporção enorme, como se fosse uma catástrofe. Ai, meu Deus, que vai ser o fim do mundo. E muitas pessoas acabam confundindo isso com pessimismo, mas não é. Esse comportamento ele já é um fruto do medo do desconhecido e é também de uma necessidade às vezes de ele estar constantemente ali no estado de alerta. Então para tipo assim, o que pode dar errado em XPTO situação? Então existe uma certa insistência nesse sentido. Não é que elas querem ser negativas, que elas querem desanimar, mas elas simplesmente não conseguem evitar de ver esses perigos que estão ali em todos os lugares, tá? Possíveis perigos. Um quarto comportamento padrão é a questão de um planejamento obsessivo e uma aversão enorme a coisas que são imprevistas, a fenômenos imprevistos. Então, as pessoas ansiosas elas acabam planejando os detalhes de uma forma muito minuciosa. Ela está ali tentando encontrar digamos que uma redução de uma sensação de incerteza que ela tem, para ela ter a sensação de ter um controle sobre aquilo que vai acontecer, porque esse alívio
que ela vai ter ali, esse controle, entre aspas, é como se fosse um alívio temporário para a mente. Então, por isso, elas acabam rejeitando convites de última hora, elas tendem a redimar uma mudança inesperada. E para quem não vive com ansiedade, isso pode parecer uma coisa que aquela pessoa é muito inflexível. Ou então, nossa, ela tem uma resistência muito grande para as coisas novas. Mas, na verdade, para ela essas mudanças elas representam uma instabilidade, uma coisa que ela precisa evitar a todo custo, que ela quer de fato evitar a todo custo. E o segundo e último aspecto é que elas acabam evitando uma interação social. Tipo, deixa de responder uma mensagem no WhatsApp, participar de um evento que tem muitas pessoas. Ela às vezes tem um medo de ser julgada pelas pessoas, de ser mal entendida, de ser mal interpretada, tem um medo de falar o errado ali no público e, infelizmente, esse tipo de comportamento ele é muitas vezes confundido pelas pessoas que estão ali em volta como se fosse uma arrogância, como também se fosse uma apatia, mas na verdade é que para elas a ideia de interagir com outras pessoas pode parecer uma coisa muito ruim para ela, porque ela vai estar se colocando em um estado de incerteza, de vulnerabilidade. Então é uma forma de autoproteção diante do medo que está constante ali e dele acabar de não corresponder às expectativas daquelas pessoas que ela vai precisar conviver. Então ela acaba, para não enfrentar essas situações, elas querem evitar. Então, por que é tão importante entender esses comportamentos? Veja, se você convive com uma pessoa que é ansiosa, isso exige uma empatia enorme, tá? Então é preciso lembrar que para essas pessoas, algumas situações que são normais, que são comuns para a gente no dia a dia, pode parecer uma ameaça ou pode acabar cansando muito emocionalmente essa pessoa. Então, sabe, se você convive com alguém assim, se você de fato entende esses padrões de comportamentos, veja que isso na verdade é uma forma daquela pessoa estar lidando com a ansiedade. E essa compreensão, ela pode ajudar você a construir uma relação mais solidária, mais respeitosa com essas pessoas. Então, se nós, na verdade, queremos ajudar essas pessoas, nós precisamos parar de julgar. E a gente precisa começar a entender que por trás de cada atitude, por trás de cada padrão de comportamento enrijecido, existe um esforço numa tentativa de encontrar uma estabilidade em um mundo que parece que vai desmoronar e que de fato não existe estabilidade no mundo. Né? Então veja que se você vê que conhece alguém que se identifica com esse comportamento, se você se identificou também com eles, deixe nesses comentários, não deixe de curtir o vídeo e, caso queira mais vídeos não se inscreva no canal e é isso, um abraço.